Marujos queridos, recebemos aqui no episódio de hoje do podcast Marco Riveiros, fundador do Instituto Amigu, e Ana Barros, diretora de projetos, certo? Isso. Como chama? Amigu Delas. Amigu Delas. Neste papo, nós tiramos todas as suas dúvidas sobre o Porto Hack 2025. Você não tem noção do que vai ser essa edição, completamente diferente. Muito spoiler sobre o tema do desafio, quem pode participar, quanto ganha primeiro, segundo, terceiro lugar, todas as regras. Meu, é muito interessante, vale a pena você assistir até o final, porque tem vários perrengues. Inclusive, a Ana contou que ela teve que arrombar a porta. Mas olha, você vai ter que assistir para descobrir o porquê, tá? Fala, Marujo, muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast, iniciando nossos trabalhos. Será que a gente vai obedecer isso? Não sei, é difícil obedecer isso quando o convidado é muito bom, sabe? Mas a gente tenta, tá? Queridos Marujos, queria falar com vocês que estão aí do outro lado da telinha. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por cada like, cada curtida, cada comentário, cada interação nossa com a gente nos faz não só sabermos se estamos indo bem, como também ajuda a propagar esse conteúdo para quem mais precisa, para quem mais gosta, tá? Então aproveita e já deixa o like, porque sempre vale a pena, certo? Quero agradecer também que nos ajuda a fazer tudo isso acontecer, nossos queridos patrocinadores, com vocês T2S, tecnologia e software para o setor portuário, mais de 20 anos de experiência na área, Data Recintos, software que ajuda os terminais a migrarem as informações para a Receita Federal, e a Logcomex, que você já conhece, com várias soluções tecnológicas, inteligência artificial e Big Data para comércio exterior, ok? Vale a pena conferir todos eles. E falando em tecnologia, falando em inovação, estamos aqui novamente com o querido Marco Riveiros, que hoje veio acompanhado da Ana. Ana, o que mesmo? Ana Barros. Ana Barros. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos a bordo. Muito obrigado você pelo convite, mais uma vez aqui no TPE. Né? Já quase sócio de carteirinha do TPE. Carteirinha, né? Então acompanho principalmente a qualidade dos vídeos e dos temas que são sempre diferentes, ou seja, sempre trazendo um assunto muito conhecido, mas de um enfoque muito diferente. Então, eu particularmente gosto disso aqui, até porque, por exemplo, eu que não sou do Porto, traz de uma forma didática que você consegue compreender um pouco melhor e assistir até um pouco parte disso tudo aqui e falar assim, nossa, eu entendo. Que legal! Nossa, adoro ouvir isso. Porque é legal, né? Quando a gente pega um conteúdo, uma coisa mais difícil e consegue transformar numa linguagem mais simples, né? E é muito legal estar aqui representando o Instituto Amigu mais uma vez aqui, falando de um projeto muito legal aqui na cidade. Falaremos hoje das novidades do Porto Hack 2025, né? Que eu tô sabendo que tem muita coisa nova, revolucionária que vai acontecer nessa edição, né? Exatamente, como sempre, né? Todo ano alguma coisinha diferente ali, sempre trazendo um pouco de inovação. Show! Dentro do próprio projeto. Muito bem. Marco, aproveitando que eu já te peguei para começar, vou pedir para você resumir, porque a galera já conhece, quem quiser saber mais details vai procurar outros episódios do podcast, mas resumidamente, o que o Marco faz na Amigu, qual que é o papel da Amigu? Bom, a Amigu é um instituto sem fins lucrativos que foi criado em 2019, foi fundado em 2019 com o propósito de atuar dentro de comunidades portuárias, comunidades carentes ali em torno das áreas portuárias, trazendo pessoas que hoje são parte desse problema social, que é a desigualdade aí, que está nítida no nosso país, a desigualdade que foi acelerada pela transformação digital também. Sim. Então a gente que traz essa visão de transformação digital dentro do negócio, do nosso dia a dia, fazer essa transformação digital é importante. Então, nosso grande objetivo é tornar as pessoas que hoje são parte de um problema, torná-las parte de uma solução para esse problema. Então, é formar pessoas resolvedoras, né? E nada melhor do que a gente trazer para pessoas que se sentem pessoas resolvedoras ou capazes de resolver problemas, desafios e oportunidades reais. E aí entram os hackathons, as maratonas aí que a gente acaba vem organizando aqui no Porto desde 2019 com o Porto Hacks. Perfeito. E já começou com um desafio, né? Que vocês começaram em 2019 e 2020 veio a pandemia, ou seja, né? Veio com proposta de resolver desafio e já teve os primeiros aí. Exatamente. E um desafio que foi importante para todos, né? Trazer todo esse mundo dinâmico de oportunidades de conexão do mundo real, que a gente sempre esteve acostumado com isso, né? Com os eventos, enfim, né? Então, ou seja, foi a forma que a gente foi construída a sociedade ali para se relacionar e construir network, enfim. Sim. Então, foi um aprendizado muito grande, não só para quem já estava dentro do digital, que foram as comunidades de tecnologia, mas também foi um desafio imenso para as pessoas que são de outras áreas de negócio, por exemplo. Sim. E aí conectar tudo isso dentro de uma jornada que normalmente é nova, porque Hackathons começou aqui no Brasil em 2017, então é muito recente. Nossa.
Então você imagina conectar esse tipo de eventos, essas pessoas, essa diversidade toda dentro do online, foi super desafiador mesmo. Com certeza. E a gente tem episódios aqui com os vencedores de outras edições do Porto Hack, Exato, né? ano passado, né? Principalmente, teve aí Foi. eles aqui participando. Então foi incrível, né? E você percebe o depoimento deles, o quanto Sim. esse tipo de movimento transforma, né? Então eles entram de um jeito e saem completamente transformados, né? Então, assim, Exatamente. alguns no aspecto só profissional, técnico ali, mas outros como pessoa, né? Uhum. De se perceber e enxergar qualidades ali, competências e habilidades que eles nem mesmo acreditavam que tinham. Exatamente. É sensacional porque é tipo uma prova de fogo, né? Eles passam ali horas e horas trabalhando com uma equipe que às vezes nem conhecia, né? Porque dependendo de como for a organização, não conhecia quem estava ali. Tem que resolver um desafio, tem Tinha que um lidar mercado com o que também eles estresse. talvez não conheçam. Exato, porque às vezes são alunos de uma outra área, né? Eu falo pelos meus, né? Eu sou suspeita porque eu tive muitos alunos que participaram de hackathon e, eles voltam completamente modificados. É tipo tipo um retiro, você vai e volta transformado, assim. Eles voltam com outros temas, com uma visão mais madura, com uma visão mais crítica. É muito legal, porque, bom, eu sou a favor, né? Não que seja que os hackathons sejam a única ação feita pelas empresas, mas que seja parte das ações, né? Porque é um momento de, como é que eu posso dizer, incentivar e ajudar os jovens, jovens não de idade, né, mas de espírito, porque tem Sim. várias idades ali, mas ajuda eles a se desenvolverem as soft skills, que é o que mais tá pegando hoje em dia, né? Eles vêm com algumas hard skills, mas aí vem o desafio do hackathon e eles têm que desenvolver trabalho em equipe, empatia, comunicação, Sob né? pressão. Sob pressão, com prazos. Então é um ótimo. Pra quem tá na dúvida, gente, ó, só se joga que vale a pena, né? Mas, Marco, hoje você trouxe a Ana, né? Quero conhecer um pouquinho da Ana. Eu fiquei sabendo de bastidores aqui antes de começar que você tem uma super experiência na área. Ela toma Formol todos os dias, tá, gente? Tem Formol na garrafinha dela. Mas, Ana, bem-vinda a bordo. Obrigada, obrigada. Conta um pouquinho de quem é a Ana, pra quem não conhece. E a Ana já está em TI desde 95. Uau! Né? 95. Vai sair aí, já vão fazer cálculo Já, a galera de tá fazendo idade. Mas tudo bem, eu falo para ele que eu sou jovem há mais tempo. Boa. Né? É essa, Já tem essa mais a tempo ideia. agora. E em logística desde 99. Né? Então, e aí comércio exterior 2004. Nossa. E aí a gente entra em TI, logística, comércio exterior, a gente se apaixona. Né? E aí não sai mais desse segmento. Sim. Não tem jeito, né? A maior parte do tempo aqui na Baixada Santista, né? Comecei lá atrás como desenvolvedora e saí como gestora de TI, passei por áreas de projetos, de governança, de TI, de segurança da informação. Aí você passeia, né, em 30 anos por todas as áreas. Sim. Né? Em empresas Até... de diversos segmentos? Sempre aqui, em duas empresas, aqui na Baixada em duas empresas. E em 2022 eu fui para Wilson, numa zona secundária, também comércio exterior. Né? No CD e área alfandegada. Uau. Então, me distanciei do mar e não saí do alfandegado. Porto Seco, né? Foi pro Porto Seco. E aí, em 10 dias de Wilson, eu conheci o Marco, através da Wilson, representando a Wilson. Sim. Conheci o Instituto Amigu, entrei como uma mentora num grupo legal. de mulheres. Sim. Né? E aí não saí mais, aí é isso, a gente se apaixona pelos hackathons. Não só quem participa como competidor, mas a gente também que entra, né, como mentor. E aí foi... Né? Isso, Foi bem isso. Exatamente. Eu também tive o gostinho de ser mentora na última edição, foi maravilhoso, muito legal. Pelo contato que a gente tem, né, e pelo suporte, pela energia. Sim, porque o que eu mais sim. ficava imaginando que eu já participei, mas como orientadora dos meus alunos, não como mentora, né? Uhum. Então, o que eu imaginava era um ambiente muito estressante, muita pressão, não sei o quê. E, galera se diverte, casca o bico, canta, come pizza. Tem muito trabalho, mas também tem momentos de descompressão que são fundamentais, né? E de muito amor, né? A gente descobre, e eles também, diversas funções, relacionamento, como se relacionar. Não é só técnico. Acho que esse é a magia aí do hackathon, e principalmente conduzido pelo Amigu. E agora, não, desde o ano passado no Amigu, como diretora de projetos, mas muito mais para o público feminino. Legal. Competidoras, mentoras, para abraçar esse público. Que legal. Desde 2022, o Amigu ele tem um vértice dentro dele que é o Amigo Delas. Então, na edição de 2022,
a gente trouxe o desafio, né, para o porto de ele se abrir para a comunidade e se tornar um porto mais inclusivo, mais diverso, né, mais plural. Então, o evento de 2022, ele trouxe esse recorte. Então, 50% de todo o evento era ligado às mulheres, tanto nas pautas de palestras da Expo, Um Porto para o Futuro, né? E quanto no Hackathon, onde a gente teve um desafio, todo ele disputado, mentorado, avaliado por mulheres. Olha. Então, e foi um desafio de Comex. Então, assim, e ali a Ana veio, né, representando o Wilson Sons, e ali então ela se conectou e a gente entendeu que também como não só como propósito dela como profissional, mas também como pessoa, que ela tinha as características que a gente precisava para poder liderar esse projeto dentro do Instituto. Então, Legal. claro, trazendo as qualidades, né, as habilidades técnicas e a experiência dela em gestão de projetos, né, mas também, acima de tudo, como alguém que representa aquilo que a gente de fato está querendo agregar ali. Sim. Que é gerar esse acolhimento. Então, quando foi legal o depoimento que vocês deram sobre os hackathons aí que a gente promove, isso passa por um entendimento muito simples das coisas. Porque, assim, o hackathon nada mais é do que um workshop ali, ou seja, um momento de você extrair o máximo de performance de uma pessoa. E só existe uma forma, na verdade, de uma pessoa conseguir trazer 100% da sua performance, se ela está num estado de paz e felicidade extremo. Então, sem paz e felicidade, você não gera performance, não é pressão que gera performance. Olha, polêmicas, hein? Muita gente vai ser contra. Não, então, a pessoa, assim, eu acho que você pode trabalhar para extrair performance sob pressão, e tem pessoas que funcionam muito bem com isso aqui, mas a pessoa ela só vai conseguir se ela tiver em paz e feliz consigo. Não estou dizendo que é um ambiente feliz, eu não estou pintando aquela startup estilo Google, né? Não é disso que eu estou falando. Sim. Eu estou falando do seu ambiente interno. Então, se as pessoas estão seguras de si, e elas estão num ambiente que se sentiu bem acolhida, ajude, né, elas a permanecerem em segurança e tranquilas, então elas estão num estado, né? Não é o ser, né? É o estar num estado de paz e felicidade. Estou feliz que vou aprender alguma coisa, estou feliz que vou me conectar com novas pessoas, estou feliz que vou viver uma visão, uma experiência nova na minha vida, então isso me traz felicidade. E a paz de que eu sei que eu estou num ambiente propício para eu errar, que eu não vou ser avaliado se errei, não vou ser julgado se errei, e talvez seja visto de uma maneira lá no final, de uma forma que nem mesmo eu me via. Então, acho que isso traz um pouco de paz e segurança, e aí as pessoas conseguem gerar um nível de performance sem perceber. Agora, o Hackathon, sem dúvida nenhuma, que ele exerce, talvez até com mais excelência, inclusive, que o de uma empresa, a pressão sobre um projeto, sobre o ciclo de desenvolvimento. Por quê? Nós estamos falando de você fazer o que as empresas normalmente fazem, uma sprint de 1 semana ou de 2 semanas ali em times de desenvolvimento de produto, por exemplo, e lá nós estamos falando de uma sprint de 35 horas. Então, falar que a gente não trabalha com pressão, que a gente não exerce uma pressão, nenhuma empresa talvez exerce com essa mesma, unindo essas duas coisas. Sim. Então, olha que interessante, estou falando de uma pressão maior do que uma empresa exerce, Sim. só que ao mesmo tempo dentro de um ambiente mais tranquilo, que você traz aquilo que o desafio normalmente traz para as pessoas. O desafio é o novo. Então, dependendo da forma que você traz o desafio, a pessoa vê o desafio como uma oportunidade. E tem vezes que as pessoas olham o desafio como uma armadilha, como algo que pode causar nela um dano muito grande, um dano inimaginável. Então, ela transforma o desafio num risco e não numa oportunidade. Então, eu acho que essa é a definição maior. Então, eu acho que o Hackathon também, para os gestores que participam muitas vezes na mentoria, ele também sai com uma perspectiva de quando ele trabalha como mentor ali, ele percebe uma outra forma de liderar, aonde ele percebe que talvez, poxa, por que aquele funcionário, talvez ali no meu time lá não aconteça isso aqui? Porque talvez esteja faltando nele transformar os desafios em oportunidade e não em risco. Porque normalmente ele fala, se nós não fizermos isso daqui, a empresa vai se prejudicar, a empresa vai quebrar, o resultado não vai acontecer. É mais pelo medo. Né? E aí é pelo medo. E aí o que acontece? Você transforma o desafio em risco. E aí você tem uma outra perspectiva, que é o quê? Se as pessoas trabalharem com medo, o medo ele gera hiperfoco. Você vai hiperfocar, você vai fazer o medo realizar.
Então a chance de dar errado é maior. Então quando você está movido pelo sentimento da oportunidade, você está mais leve em executar. Sim. E aí, muito possivelmente... Quanto mais leve, mais a criatividade flui. E aí também eu acho que isso daqui, claro que eu não estou trazendo uma verdade absoluta, porque senão a gente estaria reinventando toda a humanidade, não é isso daqui. Mas eu acho que por que talvez no hackathon você tenha um resultado diferente? Porque talvez dentro de um mesmo time, você aconteça a mescla disso. Então eu tenho um time que vou ter pessoas que vão, mesmo assim, mesmo nesse ambiente, vão olhar o desafio como risco e vão sentir medo. Mas você vai, ao mesmo tempo, no mesmo time, você tem pessoas que olham para o desafio como oportunidade. Então, essa mistura ali, e eu acho que muitas vezes o que varia o resultado lá no final, além da técnica, do hard skill ali, por exemplo, que um time ou outro pode ter mais ou menos ali na competência da execução, das etapas, mas uma das coisas que eu acho que faz diferenciar bastante ali entre um e outro é justamente essa química entre as pessoas que enxergam o desafio como oportunidade e as pessoas que enxergam como risco dentro de um mesmo time. Sim. E como que os mentores e os mentores mediando ali vai exatamente. conduzir. Então, muitas vezes, quando a gente tem mentores que têm uma cabeça muito mais aberta à oportunidade, mas também você tem bons mentores que equilibram isso e colocam ali a visão de risco. Olha, legal, tudo bem, não viaja tanto, calma, menos, baixa a bolinha. isso, voa menos, mas olha para cá porque aqui você tem alguns riscos que você deve considerar. Sim. Então, acho que e aí, quando você coloca todo mundo na mesma frequência, que é o que acontece, que aí é um pouco do que a Ana falou sobre como a gente lida com a coisa. Então, é nivelar. Então, a gente tá lá onde todos têm que estar no mesmo nível, na mesma frequência. Então, acho que isso ajuda muito a criar um ambiente de colaboração maior. Perfeito. E é onde todos podem falar, né? Pode falar, pode divergir, pode errar, questionar. Essa é a ideia, né? Eu achei muito legal, as poucas horas que eu fiquei na última edição, que volta e meia tinha momentos de, não, todos os líderes vêm pra cá, vamos alinhar, né? Sim, como é que vocês estão, até que ponto vocês entenderam, o que vocês precisam, nananã. E também tinha com os mentores, então volta e meia dava uns gritos lá, mentores, todo mundo aqui, né? Reunia todo mundo, calma, né? Tipo, não vai tanto por ali, vai menos por aqui e tal, dava uma alinhada em tudo, porque senão a gente fica hiperfocando e querendo, às vezes, trazer um monte de informação pro coitado que tá tentando entender ainda que o container branco é reefer, né? Então a gente às vezes dá uma saturada. Então esse acompanhamento da equipe eu acho que é sensacional. Mas aproveitando que você falou de desafio, queria perguntar como foi o teu primeiro desafio, quando você participou da primeira vez, como que você se sentiu, como é que foi a primeira experiência? Foi engraçado porque assim, foi uma equipe toda de menina, era, né, aquele hackathon tinha as equipes de mulheres, né, e eu fui mentorar cinco meninas, que normalmente a gente, em TI ou em comércio exterior, a gente não tem a equipe predominantemente ou somente de mulheres. É o contrário, geralmente, né? É o contrário, né? A vida inteira a gente trabalhou em equipes. Eu mesmo, quando era desenvolvedora, numa equipe de 12, eu era a única mulher. Né? Era gestora de uma equipe de 20 pessoas, mais da metade homens, né? Depois que a gente ia trazendo para um analista de negócio. Então, essa é a diferença. E aí você falar, poxa, é possível. Sim. Né? É possível reproduzir isso na empresa. No mercado, e aí foi aí, para ver como a gente muda um pouco tarde, mas graças a Deus a gente muda. Que eu fui vendo o quanto que a gente poderia e o quanto que eu deveria mesmo trabalhar muito mais esse mercado. Não estou falando que a gente tem que trabalhar com equipes só de mulheres ou só de homens. Mas é necessário ter uma referência para que o outro veja, é possível ter uma professora, uma desenvolvedora, uma analista de infra, uma gestora de TI no comércio exterior, que é um ambiente tão masculino. Perfeito. Então, ali, sabe, virou a chave para mim. Sim. É possível levar esse ambiente, de fato, é isso que ele quer passar. É possível levar esse ambiente para um corporativo. Sim, dá para reproduzir isso aqui que aconteceu, né? Perfeitamente. Eu acho que é legal que vocês fazem isso já intuitivamente há anos, né? Mas agora tá mais exigente, vamos dizer assim, porque tem os ODS, né? E tem a questão de igualdade de gênero, desigualdade social. Então, vocês já estão trabalhando isso com a inclusão, diversidade há anos, né? Então, é porque justamente o direcionamento que a gente traz, ele não está alinhado diretamente a uma bandeira específica, etc. Porque o conceito, ele é muito mais ligado à resolução de problemas. Então, qual que é o problema que a gente... Quando a gente olha isso sobre o problema da sociedade, é que, assim, o gênero em si, ele não determina.
Então, o que na verdade é importante? É importante que, assim, ó, eu como homem, eu posso aprender e me apropriar da maneira de pensar de uma mulher e trazer isso pro meu toolkit, ou seja, para minha capacidade intelectual, e eu tenho uma visão mais transversal das coisas, ter uma visão mais ampla das coisas, ampliar o meu horizonte, o meu mundo, minha visão. Então, e com isso, eu fatalmente vou conseguir produzir essa diversidade de pensamento dentro de um time. Exato. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro, ou seja, a mulher ela pode se apropriar e absorver, incrementar e somar a mentalidade, né, a forma do homem de pensar, do seu raciocínio lógico e crítico, né, e o seu olhar, às vezes, de hiperfoco ali em algumas coisas, etc., que são habilidades complementares, sem dúvida, porque somos seres que se complementam, na verdade. Então, eu acho que isso é o importante, porque a diversidade, ela é exatamente ligada a isso daqui. Então, assim, eu acho que podemos ser pessoas de gêneros distintos, só que a gente ter um pensamento e um intelecto mais amplo, transversal, ou seja, eu posso ser capaz de entender como você pensa e fala para que eu possa melhorar a minha interlocução com você, por exemplo. Perfeito. Então eu acho que até mais empatia, né? Isso. Então a ideia, na verdade, disso é porque fazer esses jovens é aquela questão seguinte: tem coisa que você deixa a regra livre quando as pessoas têm capacidade de gerar essa autonomia sobre essa liberdade geral. Então, quando a gente traz as regras, na verdade, é porque a gente está trabalhando com um público que não tem essa percepção ou não teve a oportunidade de vivenciar essa percepção. Sim. Seja por criação, seja por educação. Ou seja, ou eu estudei em ambientes que não estimulavam isso, ou na minha casa, talvez, ou no meu convívio, eu não tinha esse estímulo. Sim. Então, nossa obrigação é criar ambientes que permitam tirar o máximo. Então, de novo, se o nosso conceito a nossa lógica é, se eu quero tirar a melhor performance de uma pessoa, essa pessoa ela precisa ter o máximo de uma pessoa. E um ser, na nossa concepção lógica, e não tem nem espiritualidade, e nem o aspecto, tipo, viés, né, ali específico, a nossa cabeça é o seguinte: um ser é formado por duas pessoas. Então, ou seja, eu preciso ter a soma das duas pessoas, desses dois seres em um só, para me tornar um pouco mais completo. Então, ou seja, eu preciso fazer com que cada jovem, cada competidor que está ali, cada mentor, que ele tente ao máximo trazer 100% da visão. Então eu faço os mentores conviverem entre si, faço os competidores conviverem entre si, para que eles entendam essas diferenças, eles assimilem isso. Então é por isso que, por exemplo, quando a gente fala assim, por que as meninas, quando vão pedir mentoria, os homens, eles podem estar lá à disposição para fazer mentorias para as meninas, né, para as mulheres, mas desde que seja solicitado por elas. Porque é ela que vai entender se talvez a minha forma de pensar não está fazendo eu alcançar ali, eu estou precisando de um ponto de vista diferente. Então ela vai buscar um ponto de vista diferente, buscando ali num homem, por exemplo, como que ele pensaria aquilo ali de uma outra maneira. Então ela completa o pensamento dela, entendeu? Porque e até pela experiência de cada mentor. Isso. E aí por que também isso? Porque o homem tem por natureza, ele tem aquela natureza mais impositiva, natural da sociedade, enfim, de tudo mais, de ele trazer o pensamento dele como verdade, como ali tal. E aí, normalmente, quando o homem faz isso, você neutraliza, de uma certa forma, o pensamento daquela pessoa. E a ideia não é essa, na verdade. Então, é fazer com que ela busque a outra parte, né, o outro lado que tá faltando, aquela pecinha que tá faltando para poder fechar o raciocínio, da maneira que ela tá compondo e ela tá fazendo uma composição e uma estruturação do dela, sem que haja isso. Perfeito. Então, naturalmente, é mais fácil fazer dessa maneira. Então, a gente sempre pensou na coisa, sempre com o modelo mental, dizendo o seguinte: como é que eu faço para poder fazer esse conhecimento entrar? Então eu tenho modelos mentais distintos ali de pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais emocionais, nesse caldeirão inteiro ali. Então a gente tem que pensar num modelo de como fazer essa gestão do conhecimento acontecer dentro desse processo como um todo. Para essa diversidade fluir e todo mundo acessar seus Porque se a gente não tiver diversidade, a gente não tem o atrito, não tem a fricção e não tem a inovação. A evolução, A inovação é a evolução do processo. Então se eu estou num evento de inovação aberta... O próprio nome já me traz uma responsabilidade que se eu não trabalhar todos os conceitos, né, para que a inovação aconteça, ela não vai acontecer só porque eu quero, né, ou porque alguém pagou, ou porque alguém exigiu, ou porque alguém espera isso daqui.
Olha, aproveitando que você falou de tivemos que criar regras, etc., e alguém pagou, vamos entrar nas perguntinhas aí que eu quero saber das novidades do Porto Hack. Mas antes disso, eu queria saber se teve nessa tua carreira, que você está escondendo a idade aí, porque olha, vou te contar, viu? Esse formal faz efeito. Depois me passa a marca. O que teve de... Porque, poxa, você trabalha com programação, com TI... Você viu toda a evolução acontecer. O que teve de perrengue, sei lá? Você não gosta de saber o que a pessoa passou na carreira que marcou, sabe? Ou sei lá, algum mico, ou alguma resolução de problema, algum desafio de sistema nas empresas que você passou. Eu acho que vários, né? Imagino que tenha vários. Desde a época onde a gente parava o terminal meia-noite e ia para o terminal porque não tinha acesso remoto. Nossa! Né? Poder implantar um novo... estoque de terminal mensal. Ah, inventário. Para inventar. Nossa. Não era nem inventário, era estoque mesmo que a gente fazia mensal. Na época, já ligado a arbitrar, mas a gente fazia. Na época eu parava, eu cuidava também dos sistemas do terminal. Parava o terminal, a gente ia pro terminal. Parava o gate mesmo. Falava, nossa, não ninguém entra, ninguém mais sai. Nada, ninguém entra e sai mais nada. Nenhuma carga chega. Deixa eu rodar aqui, né, pra ver o que tem de estoque, pra no outro dia processar. Nossa. E aí mandar. E hoje em dia não para, né? Não. Sem condições de parar. Então, assim, é legal isso, porque você passa por diversas mudanças, ainda quero pegar muitas, né? Mas você passa por diversas... Passou por implantação de novo TOS, alguma coisa assim? De terminal, de RP... de mudança física do data center, de contingência de fibra em terminal, de fibra por baixo da perimetral. Uau! Parar o terminal, desliga o data center, muda de prédio, sai com escolta, com os servidores, chega no outro lado, então... Não acionamos o fornecedor da porta. Meu Deus! Nós desligamos tudo. Quebra o vidro. Mentira! Preciso retornar 19 horas, que era o meu tempo de ficar com o terminal fora. Quebra o vidro e quebra essa porta. Destruir a porta, Vamos entrar. Por incrível que pareça. Como é que job description, né? E aí você fez um checklist enorme de uma mudança de um data center, pensando até em segurança. Até escolta, né? Para sair com servidores. Pois é. Aí chega lá. E aí você esqueceu. Acontece. Detalhes. É isso. Entendi. Muitas emoções. Tem erro. Então tá bom. Mas isso não quer dizer que tem a ver com idade, porque naquela época existia fechadura. Então, assim, não tinha fechadura. Mas já era... Não era daquela de madeira. Não tinha comando de voz. Eles tentaram fazer comando de voz, não deu certo. Teve que quebrar. Hábito Sésamo, né? Não funcionou. Hábito Sésamo. Então tá. Então agora vamos entrar nas novidades do nosso querido Porto Hack. Gente, nós temos agora um quadro novo no canal em que a gente abre uma caixinha de perguntas pra galera mandar perguntas. Então, algumas das perguntas que eu vou ler aqui, com certeza vocês já iam falar, mas vamos atender os curiosos e os ansiosos pelo Porto Hack. Inscrições já estão abertas, vai até quando? Inscrições já estão abertas, vai até quando? Depois eu vou para a próxima. Bom, as inscrições foram abertas no dia 3/6, né? Agora no começo do mês de junho, certo. Então a gente abriu as inscrições. E as inscrições elas vão até o dia 30/8. 30 de agosto de 2025. Terminando as inscrições. E aí, no dia 5/9, a gente divulga quem são os times que foram selecionados a participar dessa 5ª edição do Porto Hack Suns. Show, perfeito. Então, a próxima, se vocês quiserem também, fica à vontade para responder, tá? Se quiser revelar as perguntas. Quem pode participar? Faço pós-graduação e achei que era só para quem é de faculdade, quem faz graduação. Quem pode participar? Pode participar. Graduação. Tá. Pós-graduação, mestrado e doutorado. Uau! Desde que esteja matriculado, fazendo uma dessas... De qualquer instituição de ensino. Sim. De qualquer instituição de Privada, ensino. pública. Sim, Pública. sim. Mesmo a graduação de tecnólogo, por exemplo, que é de 2 anos, né? Sim. Tá graduado, tem o RA. Tem registro de aluno. Fazer inscrição. É importante, claro que a gente não vai pedir agora, nesse exato momento, na primeira inscrição, o RA, mas se o time for finalista, precisa declarar o RA. Legal. Para poder participar. Perfeito. Maior de 18 anos, então isso é muito importante. Importante. Porque nós, se fosse um evento só online,
teria zero problemas pra gente você trazer a participação de menores de idade, né? Mas como a gente tem a final presencial em Santos, então tem todo um aspecto sobre responsabilidade, etc, tal, que muitas vezes Se a pessoa for pra final, tem que vir pra foge a nossa competência e disso daqui, então isso é um pouco mais difícil de você gerenciar. E também tem a questão do prêmio em dinheiro. Também envolvido. Então você calma, tem pergunta aqui de prêmio. Então, uma das perguntas você já respondeu. A pergunta sobre o presencial, porque a pessoa colocou assim, ó. Vi no vídeo de lançamento que vai ser online. Como que funciona? Isso. Então... O evento, ele começa a partir da divulgação, então a gente vai divulgar dia 5/9 quem são os times que vão estar elegíveis a participar, ou seja, os competidores oficialmente divulgados. Sim. Então, a partir do dia 15/9, na semana de 15/9 a 19/9, a 18/9, nós vamos fazer todos os dias uma live de mentoria sobre algum tema específico como se fosse um onboard mesmo, assim, ou seja, a preparação de embarque no Porto Hack. Então, a gente vai pegar os marujos aqui, nós vamos convidar esses nossos marujos do Porto Hack, que vão estar ali... que se inscreveram e que querem participar desse desafio. Sim. Então a gente vai trazer uma pauta durante a semana inteira, uma live todos os dias ali, para poder trazer cada dia um tema que está ligado diretamente a uma preparação para o evento. E aí do dia 19 ao dia 21 de setembro, acontece a maratona online dentro da nossa plataforma, na plataforma Sou Amigu, onde eles se inscreveram, eles vão estar vinculados a essa plataforma nossa. Então, eles já vão se inscrever dentro dessa plataforma, então eles já vão estar dentro dessa plataforma, então lá que eles vão receber todas as informações, é por lá que vai acontecer toda a interação com os mentores, com o nosso time, enfim. Então, a maratona, ela acontece até o dia 21/9, no dia 21/9 a gente tem as votações para que a gente possa avaliar todos os projetos inscritos. Legal. Esse ano, por ser online, isso abre inscrições, obviamente, para o Brasil inteiro. Certo. Claro que tem a questão sobre, e uma questão até que eu vou trazer aqui, que é sempre muita dúvida que gera por causa do regulamento, é que sim, assim, cada time tem que saber que, assim, a disposição de vir para cá, a condição de vir para cá é do próprio time. Sim. Né? Então, a responsabilidade por conta própria. Então, é claro que isso restringe, obviamente, que outros estados, outros estudantes de outros estados participem, mas eu entendo que, de uma maneira geral, o estado de São Paulo inteiro é muito simples chegar aqui a Santos, né? Porque tem uma mobilidade muito maior. E dependendo da instituição, às vezes a instituição apoia, né? Dependendo da escola, eles ajudam ou fazem algum evento na escola para angariar fundos. Então, acho que vale a pena... a pessoa se inscrever e correr atrás do patrocínio, né? É verdade. É uma experiência que vale a pena. Não, vale muito a pena, né? Então, assim, e aí o que vai acontecer? No dia 22, né? E aí, para quem não sabe, né? No dia, até voltando um pouquinho a fita aqui, que eu acho que é importante, no dia 19, quando nós temos a abertura do Porto Hack Santos, né, da edição de 2025, nós estaremos aqui, nesse exato local, fazendo a live de abertura. Gente, olha a honra que nós temos aqui. Fazendo a live de abertura aqui com nossa mídia oficial, a Tecnologia Portuária, parceiraça esse ano do Porto Hack, do Instituto Amigu. Show. Então, a gente, no dia 19, faz a abertura do evento. E no dia 22, ou seja, na segunda-feira, posterior ao Hackathon, às 19 horas, estaremos aqui novamente anunciando os 10 times finalistas do Porto Hack Santos, que no dia 13 de outubro... Depois do feriado? Depois do feriado, né? Depois do feriado, ou seja, feriado domingo. O feriado na segunda-feira 13, não na sexta-feira 13, mas na segunda-feira 13 de outubro, nós estaremos aqui do ladinho, aqui, no auditório do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, no nosso... né, na nossa final do Hackathon, no nosso Porto Hack Summit, que vão acontecer 2 palestras muito bacanas também nessa final, e a apresentação presencial dos pits, além, é claro, do tour no catamarã, onde os times finalistas vão chegar de manhã, tomar aquele café da manhã reforçado e fazer um passeio de catamarã no Porto de Santos. Que legal! Aí sim, hein? Demais, aí, né? Sim, então tem café da manhã, tem passeio para conhecer o Porto de Santos e depois é que vai ter Exatamente. a finaleira, né? A finaleira e aí, quem sabe, né? Os prêmios em dinheiro, né? Então, aí, ó. Pergunta. Quanto paga para se inscrever, para participar?
como competidor do Porto Hack e quais são as premiações? A Ana deu um desconto esse ano e o evento é gratuito. Gratuito. Mentira! Não tem por que não fazer a inscrição. Tá vendo? Sem desculpinha. Sem desculpinha. Não tem por que não fazer. Que Inscrição gratuita. Uau. O que a gente precisa é de um líder. Certo. Os grupos, tem que estar, a inscrição tem que ser feita em grupo. Por time. Né? Por time. Quantas pessoas Então, tem? mínimo de 3 pessoas, máximo de 5 pessoas num grupo, contando com o líder. Então, líder e no máximo mais 4. Que legal. Olha aí, ó. Chama a galerinha do grupinho da facul, né? Faz aquela gangue, se inscreve aquele todo mundo grupo junto. que já faz trabalho junto, que está desde o primeiro líder semestre. na inscrição. Isso. Tá. Uma pessoa só faz a inscrição no site? Faz a inscrição e aí o líder manda o convite para os outros participantes. Legal. E aí eles vão lá, completam o cadastro, aceitam o cadastro e aí eles já estarão nesse time. E se eles seguirem tudo bonitinho, devorarem as lives e participarem, desenvolverem uma solução sensacional e ganharem, como é que funciona a premiação? Bom, a primeira avaliação é no domingo 21 de setembro, né? Para poder eleger os 10 times que vão para a final. Na final, eles vão passar por uma outra avaliação de um júri presencial. Aí um júri mais composto, já mais composto e mais robusto, inclusive contando com autoridades, enfim, né? Esse ano, o Porto Hack Santos, né? Que é o evento de realização da Árbitra. Ele tem como apoiadores, mais uma vez, o Ministério de Portos e a Autoridade Portuária de Santos. Que legal. Né? Então, são 2 apoios importantes que vão estar presentes, inclusive, nessa final. Então, ou seja, tanto o Ministério de Portos quanto a Autoridade Portuária, vai estar representando ali, são os representantes principais. Meu, sem querer interromper, já interrompendo, eu acho sensacional, porque para o jovem, que às vezes tem zero experiência no currículo, né, tá meio perdido ainda onde quer vai seguir, do nada ele tem uma foto no LinkedIn com a autoridade portuária, com o fulano do Ministério de Portos, e tem uma solução que ele ajudou a desenvolver. Sim. Então, além de ele se desenvolver tecnicamente, né, e comportamentalmente, ele também ajuda no próprio marketing, né, dele mesmo. Sim. Além do que, pensa o seguinte, quantos profissionais que já têm, tipo, 5, 10 anos na área portuária que não tem isso no currículo? Exatamente. Exatamente. Né? Então, e você sai do absoluto zero, né? Porque uma das inovações sociais aí que o evento traz, né? Então o evento ele traz algumas inovações, claro, dentro de modelos de atuação ali todo, mas ele traz muita inovação social mesmo, né? De alinhar propósito. Então, o Hackathon, ele nasce com a visão de conectar as pessoas, esses resolvedores, a desafios reais. Sim. Então, o Hackathon desse ano, ele se torna aquilo que a gente realmente entende que é a grande vocação do Porto Hack aqui na cidade, que é o evento ser uma ação Porto-Universidade. Não ação Porto-Cidade, mas uma ação Porto-Universidade, onde não só conectar aos desafios reais que o Porto tem trazidos aí pela Árbitra, mas também conectando eles a oportunidades reais, né, para que esses estudantes possam mostrar de uma outra maneira, sob um outro enfoque, o seu talento. Perfeito. Né? E aí, por isso pode ser de qualquer curso? De qualquer curso. Sendo graduação ou pós. Não importa. Desde que, claro, se identifique com o tema e faça sentido, ou seja, onde você vê que as suas habilidades, as suas competências podem ser colocadas ali a provas, onde você consegue, ao fato, trabalhar ali esse desafio e se você entende que isso está de acordo com o seu alinhamento de carreira, para aquele mercado que você quer. Então, eu acho que o grande questão que fica na cabeça do estudante, saber se sou apto ou não, eu desejo trabalhar no Porto de Santos? Ou em qualquer porto. Né? É isso, mas assim, mas vamos falar principalmente aqui no Porto de Santos, que é quem está trazendo esse desafio e é o maior da América Latina, o maior talvez do Hemisfério Sul. Então, assim, talvez você está falando de um conjunto maior de empresas, de oportunidades, etc. Mas, claro, para todos os portos. Mas vamos falar aqui do Porto Hack Santos, que é um evento local. Né? Ele, apesar de ser hoje um grande benchmark, um grande case de ação porto-cidade aí no Brasil inteiro, principalmente de inovação para o setor portuário, ele já está na 5ª edição consecutiva, então ele já é tradição no calendário oficial do setor portuário. Sim.
né? Então tem essa bênção do Ministério, inclusive, né, tal. A autoridade portuária que está aí pelo terceiro ano consecutivo, aí, terceiro ano consecutivo, apoiando diretamente. Na verdade, de 5 edições, acho que só teve, na verdade, todas as edições teve o apoio da autoridade portuária. Então, você entende que isso já faz parte do calendário, já faz parte da visão dessa comunidade portuária de fazer essa conexão. Então, eu acho que esse ano, o Amigu trazendo aí a plataforma Sou Amigu, formando essa comunidade de resolvedores e trazendo esse portfólio digital que a gente vai construir para que, ao final, não só as empresas interessadas na solução do desafio, ali que está ligado ao Port Community System, que é um tema super quente, super relevante. Vou pedir para você explicar esse tema também. Mas também as empresas daqui da comunidade portuária de Santos vão ter a oportunidade de ver o talento desses jovens, ou melhor, como você mesmo falou, não são só jovens, né? Porque jovens de todas as idades. Jovens de todas as idades, estudantes, e que vão trazer o seu talento, e a gente vai conseguir proporcionar a eles pela plataforma aquilo que, normalmente, até falando de um porto mais diverso, né? A gente fala muitas vezes de todas as cores, né? Mas a gente não fala da cor do talento, porque normalmente o talento ele é invisível, né? Aos olhos do mercado. Verdade. Então o mercado ele não consegue enxergar a cor do talento. Sim. Então, e o aluno, o estudante não vai conseguir expressar isso num currículo, né? Numa folha em branco. Exatamente. Sim. Tendo na plataforma o histórico do que ele passou, o que ele fez, né? Porque eu imagino que vai ter... Ele vai se ver nos vídeos depois do que a gente, né, que a gente faz, ele vai se ver. Olha eu lá trabalhando, olha eu lá em... Tem a prova real. Né? Exatamente. Tem o produto que ele fez. O produto final. Então, ele tem um produto final realizado. Sim. Ele tem toda a soma dessas experiências, desse network riquíssimo que ele vai ter. Sim. Pensa que ele pode estar se conectando, talvez, com as pessoas em primeiro grau ali, das pessoas que poderiam contratar ele. Exatamente. Ele vai apresentar isso e vai gerar um impacto para uma comunidade que é um mercado imenso, que é o Porto Santos. Uma super vitrine, né? Uma super vitrine. E ele vai ter isso tudo registrado. E aí, nós do Amigu, estamos trazendo essa inovação aqui, que é essa plataforma, para que a gente possa não só ter esse portfólio dele nesse formato, para que as empresas possam enxergar ele de uma outra maneira, trazendo muito desse conhecimento que a gente traz ali dentro do Instituto, né, dessa inteligência sobre os dados, mas também... não só para eles, mas também como para os mentores. Então, o evento desse ano, ele também traz uma tese que a gente vai provar para as empresas que, sim, você pode apostar em talentos que estejam dispostos a viver desafios reais. Então, ou seja, o mercado fica se perguntando, eu olho vários talentos, aí eu olho para o currículo e não vejo nada. Quem eu escolho gerar uma oportunidade? Então a gente talvez esteja dizendo assim, o Hackathon está dizendo assim de uma maneira assim, cochichando no ouvido, dizendo o seguinte, olha, que tal você começar por quem está disposto a viver desafios reais, independente, inclusive, do dinheiro? Exatamente. Porque o prêmio é para 3. E talvez a gente aí tenha esse ano recorde de participantes pelo fato de ser online, certeza. Porque abre e democratiza o evento. Assim, o prêmio que você está falando é um específico, né? Porque já tem muitos prêmios só de se inscrever. Isso. Só de ter a plataforma. Então você percebe que não é por dinheiro. Tem ali, lógico, o ganhar dinheiro ali, pode ser o primeiro colocado, ganhar ali a premiação. Claro que também é super relevante e é um dinheiro importante, né? Que entra, que ajuda. Mas se você perceber isso aqui, então eu acho que se fosse de um RH de uma empresa, eu escolheria a primeira que eu pensaria era quem correu antes ali para o desafio e correu apaixonado pelo desafio e não correu com medo do desafio. Então acho que essa é a primeira coisa. E aí a gente traz também do outro lado um recorte também de inovação social, que é o quê? 80% dos mentores que vão ser selecionados, mentoras desse evento, são pessoas acima de 40 anos que sejam ou disponíveis no mercado, porque estão fora totalmente do mercado, ou estão atuando de forma autônoma. Olha, que legal. Como forma de mostrar para o mercado que, assim, olha, veja, se vocês entenderam talvez que essas pessoas não fazem hoje tanto sentido para vocês estarem nos seus quadros, então deixa a gente mostrar o que é juntar a experiência deles com esse talento da universidade e mostrar o que sai se você junta isso. Exatamente. Até para mostrar o convívio das gerações diferentes. Né? Então, talvez a empresa hoje que está demitindo um profissional com mais de 40 anos, porque entende que hoje ele não está trazendo mais tanto valor, veja, talvez não é porque ele não atrai tanto valor, é porque talvez você esteja colocando em volta dele um time muito sênior, que está mais jovem e mais sênior, que faz com que ele, no entorno, pareça que ele não tem a mesma performance que esses. Só que esse sênior
não tem abundância. Então a gente tem que pensar assim. Sim. É muito difícil você formar quadros hoje numa empresa que 100% dele são de profissionais especialistas sêniors. E isso a gente sabe que essa é a verdade nossa do país e de outros países também. Sim. Principalmente em algumas áreas técnicas mais específicas, né? Então, tudo que é ligado à engenharia, enfim, tal, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de você formar quadros técnicos especialistas sêniors, né? Pessoas com grande experiência e mantê-las dentro da sua empresa. Exato. Então, a empresa sabe que ela, querendo ou não, por mais que essa seja a realidade momentânea de um departamento ou outro, ela tem diversos departamentos que ela vai ter que mesclar esse conhecimento e colocar talento. Sim. E aí a empresa tira o experiente, contrata o talento, sofre um período que é o tempo de maturação dele, e esse tempo de maturação dele fica mais elástico justamente pela falta dessa mentoria do mais experiente. Porque aqueles experientes que ficaram, eles ficaram porque estão ativos dentro da sua atividade. Então eles não estão disponíveis para poder parar o tempo deles para ficar ensinando o mais jovem. Sim. Então a empresa, talvez ela se perde com essas decisões porque ela não consegue ver o contexto geral. Então acho que o Hackathon desse ano, ele traz a oportunidade para que os RHs possam enxergar isso e perceber o seguinte, nossa, talvez tenha um método aqui de eu utilizar e eu trazer para dentro da minha empresa que possa resolver esses dois problemas. Sim. Que é como eu fazer esse profissional mais experiente, que até custa mais barato, inclusive, muitas vezes. Ele continue gerando experiência para os mais novos, que também custa mais barato, Sim. porque estão começando. Então, ou seja, talvez eu consiga ter alta performance com menor custo. E uma cultura que tem diversidade na veia. E que são isso ajuda. complementares, né? Exatamente, Na verdade, complementa o outro. Exatamente isso aí. Então, Exatamente. eu acho que a grande visão que a gente traz, acho que a grande inovação que traz esse ano do Porto Hack é essa. É um hackathon que, além de trazer desafios reais, ele traz oportunidades reais. Certo. Oportunidade real para o mercado entender de fato que existe um modelo seguro de contratar talento, sem que os profissionais de RH se coloquem em risco e falem, se eu contratar esses caras eu vou ser demitido. O gestor que dá a oportunidade fala, se eu contratar isso eu vou ser demitido. Sim. Né? É melhor eu garantir o meu contratando gente boa, porque aí eu garanto a minha cadeira por mais tempo. Sim. Então trazer um olhar que traga mais segurança para esses profissionais, para que eles se sintam mais seguros e confiantes de gerar oportunidade para o talento. Sim. E se eles perceberem que, putz, para cada cinco talentosos, eu trago um mentor, eu formo uma squad ali, um time multidisciplinar Mais produtiva. que pode gerar uma potência muito grande se eu exercer a pressão correta, que é aquela pressão que eles aprenderam. Então, se a gente já traz que, olha, no nosso portfólio lá, eu tenho aqui, dentro do portfólio do Amigu aqui, eu tenho pessoas que já passaram por 1, 2, 3, 4 experiências dessa de 35 horas sob pressão, e o que resultou disso foi esse material aqui. Então elas têm como um olhar, de repente, para uma folha de currículo, Exato. né? Ou seja, você tem um LinkedIn mais turbinado, né? E real. Sim. Porque o Amigu, obviamente, que como instituição, ela traz a verdade acima de tudo ali, da realidade do que eles viveram. Então, de novo, desafio real, oportunidade real e visão real sobre as pessoas reais que viveram aquilo ali, viveram aquela realidade que a gente propôs. Então, o nosso Ou papel seja, é esse. só benefícios, né? Só de se inscrever já tem tudo isso. Exato. Mas, para aqueles mais ambiciosos e curiosos, quem perguntou aí da premiação, você falou que são 3. Achei que era só pro primeiro lugar, então não. Como é que funciona a premiação? Bom, o terceiro colocado, a partir do terceiro colocado dos Isso. 10, Suspense. já tem uma premiação. Então, o terceiro colocado tem uma premiação de 3 mil, o segundo colocado de 7 mil e o primeiro colocado de 10 mil. Pra equipe, né? Isso para a equipe. Certo. A parte importante é que a gente, além disso, esse ano, logo a gente vai ter mais novidades aí, principalmente para os mentores. E aí, como você trouxe lá no começo, que você já tinha participado dessas maratonas, desses desafios como orientadora de seus alunos. Então a gente entende que nesse caso, como ele é um hackathon universitário, né? Uma maratona universitária, Sim. a gente entende que todos os times que vão se inscrever, de alguma maneira, os professores vão ter uma colaboração importante, Legal. vão estar ali junto com esses times, vão querer participar
participar, etc. Então a gente também está preparando para esses orientadores ali, e a gente vai divulgar já isso daqui também. A gente vai divulgar aqui, em primeira mão, aqui no Tecnologia Portuária, que o Instituto Amigu vai fazer uma iniciativa diferente para esses orientadores, para esses mentores, para que eles efetivamente participem e se sintam reconhecidos pelo fato de eles viverem essa jornada junto com seus alunos. Isso é muito legal, muito importante, porque o primeiro que meus alunos participaram, fiquei completamente perdida, porque não tinha nenhum briefing, assim. Claro que eu sei que tem a questão da surpresa principal, né? Mas não tinha nenhum. Então, por exemplo, não foi do Porto Hack, o primeiro que eles participaram foi um outro, tá? E aí, nesse, eles nem falaram se a gente deveria levar, por exemplo, notebook, essas coisas, ou se teria lá. Então, meus alunos, coitados, foram com um caderno e um sonho. E chegaram lá, tinha equipes com notebook, com negócio de tomada, com segunda tela, teclado. Só faltaram levar cadeira gamer pro lugar. Então, assim, é legal isso, porque deixa os professores mais preparados para poder confortar os alunos, né? Então, a gente se revezou na equipe, um ficou no sábado e um ficou no domingo, e a gente ficava no zap, tem que levar cabo não sei o que, notebook não sei o que lá, adaptador, porque tinha a galera lá que, né, que tá acostumado com isso, às vezes, já vai totalmente preparado. Então, é legal ter esse carinho com os professores, para que eles possam se sentir mais seguros para orientar os alunos. Porque eu acho que é o contexto como um todo. Então, nós estamos falando de seguinte, não adianta eu chegar e falar com os alunos. Então, é assim, eu tenho que falar com os professores... E eu tenho que falar com a instituição. Sim, para que os alunos se inscrevam, né? Eles exatamente. Queiram se inscrever. Então, eu acredito que, assim, para a universidade, imagina ela ter a maior parte dos inscritos serem da sua universidade. Exatamente. Porque eles vão estar representando a sua universidade aqui. Isso é marketing gratuito para a universidade. Exato. Então, assim, imagina se eles estão na final. Imagina se eles ganham. Então, a universidade, ela tem ali pra gente, vai ter o nosso reconhecimento sobre a contribuição que ela deu por acreditar nesse processo de formar pessoas resolvedoras para a sociedade. Legal. E não só estudantes ou fazedores de tarefas. Então, eu entendo que a universidade é o grande aliado dessa causa de formar pessoas resolvedoras, né? E acho que ela tem a excelência para fazer isso. Sim. E faz. Muitas vezes o que acontece é esse descasamento entre a oportunidade ali e aí a universidade acaba trabalhando conceitos que são mais de aprender a fazer do que lidar com resolver. Mas a gente tem visto que a educação tem evoluído muito seus conceitos, trazendo laboratórios, etc, e esse ano. E a gente entende que esse ano a gente vai conseguir, com essa linguagem um pouquinho mais alinhada, né, do Porto Hack, de que a gente gostaria muito que as universidades vissem como essa oportunidade de elas protagonizarem a sua marca dentro do maior porto da América Latina, do Hemisfério Sul, aí, que é o Porto de Santos. Exatamente. E trazer essa relevância para que o Porto enxergue aquela universidade como um potencial hub de talentos para ela. Até para aproximar essa relação, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o MEC agora está exigindo que em todos os cursos de graduação, os alunos tenham um projeto com a comunidade, ou seja, vai ter que extrapolar os muros da universidade. Então, quanto mais empresas estiverem apoiando isso, para eles fazerem um projeto que faça sentido, até por questões de ESG e tudo mais todo mundo sai ganhando, né? Facilita para a empresa conseguir encontrar os talentos, facilita para os alunos conhecerem os tipos de empresas, se inspirarem, né? Vencerem desafios. Além de que todas as universidades hoje, principalmente que trabalham com todos os níveis de graduação, elas têm uma série de produtos de graduação que são ligados a uma venda direta para a empresa. Sim, né? sim. É uma venda B2B, ou seja, ela quer o aluno, mas ela está buscando o aluno como um gestor da empresa que vai fazer um MBA, para fazer uma extensão ali, enfim, etc. Um mestrado, um doutorado. Para ter uma continuidade. Para ter uma continuidade. Então, é uma conexão fundamental para a universidade. Além do que se ela ajuda o jovem a entrar no mercado, ela tá menos exposta ao risco de inadimplência, porque ele está empregado e tem condição de pagar a sua própria faculdade. Exatamente, todo mundo sai ganhando. Exatamente. Então, acho que tem todo um contexto de apoio importante com a universidade e para os professores que têm ali a missão de fazer essa galera voar, eles terem a oportunidade de participar desse voo até esse momento, porque eles ficam ali, tipo assim, olha, eu vou com ele no bastidor ali e fico com ele no bastidor. Então, a oportunidade de eles passearem pela pista desse porta-aviões junto com eles e voar junto e participar desse voo com eles, eu acho que também é uma oportunidade para esse orientador vivenciar uma experiência diferente e também dar uma oxigenada e ele observar será que as minhas habilidades, as minhas competências estão sendo bem aplicadas? Eu posso extrair muito mais para mim como negócio, e o professor se olhando como o seu conhecimento como um ativo importante para ele. Porque muitas vezes ele fala assim, tô aqui dando aula nessa faculdade aqui, ou nesse cursinho aqui, então eu não vejo muito mercado para mim. E às vezes ele olha o conhecimento dele de uma outra maneira e ele fala, nossa,
como eu poderia estar hoje produtizando melhor a minha experiência, o meu conhecimento. Exatamente. E aí ele Amplia percebe que o hackathon pode ampliar os horizontes dele também. Então eu acho que é benéfico para todos, sem dúvida nenhuma. E para as empresas nem fala, né? Porque ela hoje ela vai assistir tudo isso que acontecer, porque é um movimento 100% realizado e financiado pela Ábitra, que é a Associação Brasileira de Terminais e Recintos do Porto, aqui em Santos. Ela representa os terminais e recintos nacionalmente, está sediada aqui no Porto de Santos, atua fortemente aqui na comunidade da Santista. Aqui. Então, você pega que tem uma associação que tem essa preocupação de trazer isso daqui e está financiando esse processo. E todas as empresas, não só... isso extrapola, inclusive, a própria comunidade da Arbitrar, que são seus associados. Porque os seus associados, logicamente, são beneficiados diretos, porque estão conectados diretamente e vão receber o acesso a esses portfólios desses jovens, desses mentores especializados. Mas isso vai estar aberto como um todo para a comunidade, né? Legal. Então, aproveitando que você falou de comunidade, você comentou que vai ter um summit, né? Isso. Como é que funciona? Qualquer pessoa pode assistir, pode participar? Ou é só para quem está inscrito como eu, participante do Hackathon? Bom, boa pergunta. É uma pergunta muito boa. E assim, bom, o evento desse ano, a grande final, que vai acontecer no dia 13 de outubro, para quem não estiver aqui em Santos, né, ou não participar desse núcleo, não estiver participando diretamente do evento, vai poder assistir esse evento online transmitido pelo canal, acho que é um canal que você conhece, né? Tecnologia Portuária. Vai falar. Então vai ser transmitido ao vivo no canal Tecnologia Portuária. Legal. Todo o evento, todo o Summit, todo o Porto Hack Summit e a final, a grande final do Porto Hack Santos. Que legal, show de bola. 13 de outubro. 13 de outubro. E aí, obviamente, que aqui o evento presencial, ele tem uma capacidade mais limitada, de 250 lugares, então ele vai estar, obviamente, restrito às autoridades, aos associados da Arbitra, aos competidores, mentores que vão participar aqui, aos jurados que vão participar. Então, obviamente, você tem um certo limite de inscrições. E claro que a gente vai também permitir que outras pessoas que estão ligadas ao evento, eles tenham essa... Só de ter o online, as pessoas já vão ter acesso ao mesmo todo mundo vai poder acompanhar as 2 palestras que vão ter antes. Legal. Então, nós vamos ter... Temos spoilers das palestras? Temos spoilers. Bom, então a agenda da final ela vai acontecer o seguinte. Logo de manhã, todo mundo chega, os times, junto com a realização e os apoiadores, vão fazer um tour pelo catamarã. Com o catamarã aqui, o tour pelo Porto de Santos. Sim. Então, aqui do ladinho, aqui no Parque Valongo, a gente vai embarcar. Então, isso às 10 horas da manhã. A gente retorna e aí nós temos 2 palestras que são muito importantes. A primeira, que vai falar sobre justamente o desafio, vai trazer a prova real ali do que eles fizeram, porque o desafio desse ano que é ligado ao Porto Community System, então nós vamos apresentar... olha o spoiler do desafio, olha aí, gente. Esse ano nós vamos... Então, isso que vai acontecer? No primeiro painel, nós vamos trazer exatamente o produto final que aconteceu antes da final, ou seja, de todos os times que competiram, finalistas ou não finalistas. Sim. Nós vamos trazer esse simulador do PCS, mostrando todas essas inteligências artificiais que esses times criaram. Então, ou seja, nós vamos apresentar ali funcionando o que esses times fizeram, para que o mercado aqui, né, para que a comunidade santista veja realmente a potência que é você implementar o Porto Community System. Legal. Então, esse primeiro painel liderado pelo Angelino Caputo, que é o presidente da Arbitra. Então, ele vai... Inclusive, o Angelino é uma figura muito importante aqui pra gente, vocês sabem. Ele participou do nosso primeiro episódio. E depois a gente chamou ele para participar do 101º episódio. E vamos tentar manter essa frequência, né? Porque foi o primeiro que falou sobre assuntos de tecnologia portuária aqui com a gente, né? E ele foi ele é o maior sponsor desse processo, porque foi ele que acolheu o Hackathon em 2019 como um evento de tecnologia para celebrar os 30 anos da Arbitra. Um evento de tecnologia para a sua área de tecnologia. Então, ou seja, e ele é o nosso maior incentivador hoje, até hoje, do Instituto Amigu. Show. A pessoa que acredita, que apoia, que se desdobra e confia estritamente nas nossas maluquices. Então, assim, compra as ideias e aprimora absurdamente, porque ele tem uma competência, uma qualidade técnica que é surreal, uma pessoa também incrível. Então, assim, sou muito suspeito para falar dele. Então, mas aí ele vai mediar o painel sobre... Ele vai liderar esse painel. Liderar o painel. Então, ele vai fazer, ele vai trazer principalmente
esse pacote é dele, essa entregável é do Angelino, do Sim. Porto Hack. Legal. Ele está trazendo isso, a Abita está trazendo esse simulador do Port Community System para que possa, de maneira tangível, as pessoas entenderem claramente como isso tudo vai acontecer, né? O que é de fato esse bicho que todo mundo fala, Sim. se é bom, se é ruim, se é pro público, se é pro privado, que fica sempre essa discussão. Sim. Então ele vai desmistificar isso mostrando na prática e só vai conseguir fazer isso graças a todos os competidores que vão viver a maratona e vão conseguir produzir isso daqui. Então, ou seja, imagina que você vai ter os seus projetos apresentados pelo Angelino para as autoridades aqui na final. Que legal. E o segundo painel liderado pela Ana aqui. Olha! Sobre o que? E aí eu vou deixar ela falar pra você, eu acho melhor, né? Fala. O perfil dos participantes, de todos os participantes, para a gente apresentar aí para a comunidade de RH das empresas. E aí sim a gente consegue aproximar os estudantes do mercado de Nossa, trabalho. sacada de mestre, né? Perfeito. Tudo que os alunos queriam Sim. serem apresentados para os RHs. Sim, e contrato. por isso é importante a Que plataforma legal. Sou Amigu, porque Sim. aí a gente vai coletar as informações, o quanto que esse participante se desenvolveu, né, ao longo de toda essa experiência que ele teve, desde o início da competição, Sim. e entregar, igual o Marco falou, esses talentos. Legal. Só que aí através de dados, Certo. e não mais daquele sentimento que a gente tem só por ler Currículo um preto e currículo. branco, né? Isso mesmo. Legal. Aí você vai fazer um apanhado sobre o perfil dos participantes. Dos participantes. No geralzão ou dos finalistas mesmo? Não, dos participantes. De todos. De então, todos. pra quem não veio pra final Que legal. e fala assim, acabou o hackathon pra mim, não. Assiste a final, porque nós vamos estar mostrando para os RHs das empresas do Porto. Então, ou seja, esse painel, a Ana vai estar junto com ela, algumas pessoas convidadas de associações ligadas a RH aqui na região, Sim. aos RHs. E os RHs das empresas, eles não vão estar só como plateia, mas alguns deles vão estar, ou delas, né, vai estar presente no júri final. Sim. Oh, legal. Então, assim, Perfeito. é muito importante porque nós vamos Sentir, apresentar para eles o seguinte, assim, olha, hoje a gente tá contando que vai ter tudo isso. Lá, nós vamos fazer a entrega. Sim. Então, os dois painéis do Porto Summit são os dois entregáveis. O entregável social e o entregável para o negócio, né, para a comunidade portuária, Sim. o Port Community System, o simulador e o portfólio digital das pessoas. Então, então o Porto Hack vai realizar as suas duas entregas junto com os finalistas realizando a sua entrega. Sensacional. Então, a gente não tem Sensacional, somente adorei. 3 ganhadores. Aham. Você vê que quem fizer a inscrição, quem participar, Sim. já tem um grande ganho aí. Sim. A Vários final realmente benefícios. vai ser um grande momento de entrega e de realização, de a gente mostrar tudo que foi realizado. E acho que A mais de... proteção de contas, né? Exato. E de comemoração, né? Porque Sim, a galera... celebração pura. Exatamente. O clima é sensacional. Eu acho que esse, Né? eu acho que, de novo, eu acho que esse justamente esse clima que faz com que realmente a gente Sim. consiga Esse sucesso. apresentar o melhor. É. E assim, você vê que a gente está apresentando o melhor porque as pessoas deram o seu melhor ali. Uhum. Então é importante que esse é o ambiente que faz com que as pessoas que vão enfrentar esse desafio, esses jovens, eles não se preocupem, porque. E você vê que em momento algum aqui a gente falou de experiência, Exatamente. porque olha só, não precisa se preocupar com experiência, porque você pode entrar sem experiência, os RHs ainda não têm experiência para poder te enxergar, as empresas estão buscando essa experiência, as empresas não têm experiência sobre o Port Community System, então elas vão viver essa experiência, então, ou seja, é tudo Todo muito mundo aprender novo junto. para tudo aprender junto. Perfeito. Então eu acho que vai ser um grande momento de aprendizado para todos, sem exceção. Perfeito. Bom, gente, infelizmente, já falei, a gente tem que fazer 3 horas de programa, porque é muito assunto, é difícil da gente fazer caber, né? Mas, pra gente encerrar com chave de ouro, eu vou repetir aquela pergunta que você já sabe qual que é, Já. tá? A gente vai ver se você vai manter a mesma resposta, se você vai, né? Depois eles vão assistir os episódios anteriores pra ver se você mudou de hobby ou não. Então a pergunta é, a Ana vai se preparando enquanto isso, que ela sabe que vai chegar a vez dela. Marco Riveiros, depois de tudo isso que a gente comentou, quem é você de bermuda e chinelo? Eu continuo sendo um pai resolvedor. Eu continuo sendo exatamente isso aqui, ou seja, Gostei. realizando meu sonho, que foi ser pai. Então, é isso e continuar resolvendo, ajudando as pessoas, né?
um pouquinho ajudando as empresas a resolver esses problemas e um pouquinho ajudando as pessoas a se tornarem parte da solução, porque eu não preciso resolver os problemas das pessoas. As pessoas elas conseguem fazer isso por elas próprias, mas eu posso trazer uma forma, incentivar ou criar um ambiente propício para que elas entendam que elas já têm isso dentro delas, né? Eu não consigo transformar elas, mas eu consigo mostrar para quem tem vontade de ser que é possível ser. Então, eu acho que é isso daqui. Talvez continue sendo. Continua sendo. Tem alguma programação preferida com os filhotes? Olha, eu acho que a minha programação principal é aquela que eu consigo observar e ver elas se desenvolvendo. Então, elas aprendendo, elas realizando as coisas e eu acompanhando esse desenvolvimento delas ali. Então, eu acho que a melhor parte das atividades é aquela que eu consigo parar um tempo e aprender com elas. Show. Muito legal, obrigada. Depois a gente vai conferir os outros episódios para ver se manteve a mesma resposta. E a Ana? Quem é a Ana de Ganga Rasteirinha? Essa é super fácil. É fácil? É fácil. Eu sou a professora de yoga. Jura? E yoga aérea. Que em 2022, graças ao yoga e ao Instituto Amigu, né, eu descobri o meu propósito. É mesmo? É isso. Caramba, que lindo. É aquele yoga aérea, aquela que faz pendurado nos tecidos? Faz nos tecidos, isso. Gente, que legal, nem sabia que tinha isso em Santos. Tem. Qualquer dia eu vou te convidar para fazer. Olha que é fácil. Você vai viciar. Ai, que é legal. Viciante igual participar de um hackathon. Principalmente com o Instituto Amigu. Que legal. Olha que perfeita a resposta. Vocês ensaiaram, né? Tá, não, tudo combinado. Tudo combinadinho. Já fiz o Pix, já. Fez o Pix. Fiz o Pix. Tá na conta. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo, bem esclarecedor, bem motivador. Não tem motivo para você não se inscrever, né? Só se não tiver realmente nenhuma universidade. As inscrições ainda estão abertas. Por favor, até 30 de agosto. A 30 de agosto, www.portohacksantos.com.br. Importante, né? Coloca aqui embaixo, Vamos colocar aqui, ó, portohacksantos.com.br. Vai lá, escreve seu time, participa, é para você. E se você tiver qualquer dúvida, vai lá na rede social do Instituto, conversa lá com a gente, chama lá no @Instituto Amigu no Instagram ou no LinkedIn. Pergunta, tem dúvida, não sabe se é pra você? Entre em contato com a gente, pergunta, não fica na dúvida e morra com a dúvida. E pode deixar aqui nos comentários também sua dúvida que a gente Exatamente, responde, entra aqui nos comentários que a gente vai estar acompanhando aqui, tudo quando sair aqui o vídeo. Então a gente vai estar aqui respondendo a todas essas questões, né? A Ellen vai estar trazendo pra gente todas essas questões e dúvidas. Então assim, é pra você que tá aí querendo uma oportunidade real, que sabe que tem ali um talento, que tem ali que tem habilidades importantes ou competências ali que você entende que você pode e quer desafiar. Complemente, junte amigos que têm competências distintas, monta um time e se desafia junto. Além de, no mínimo, você vai sair com uma excelente história para contar. Exatamente. Né? Experiência e ainda propaganda gratuita, porque vocês vão aparecer, né, em toda a cobertura do evento. Exatamente. Então vale a pena. E lembrando que 50% das vagas são reservadas para as mulheres. Fundamental, exatamente. E de então, preferência. É importante que elas participem. Exatamente. E se você quiser ter um time bom, por favor, no mínimo, coloque ali, ó, metade de homens, metade de mulheres. E meninas, por favor, Ana, participem. Montem seus times. Meninas, nós estaremos esperando vocês lá desde o início. Na dúvida, pode chamar a gente desde a inscrição. São extremamente bem recebidas. Com certeza. E necessárias. E muito importante, times de mulheres, 100% de mulheres, serão somente mentoradas e avaliadas por mulheres. Olha, interessante. Tá? Então, assim, a gente mantém a linha. Então, assim, sempre vai acontecer isso. Claro, toda a estrutura está disponível. Então, ou seja, os times que não são só de mulheres poderão acolher mulheres, sim. Mas times de mulheres são muito bem-vindos, muito bem-vindas. E as mentoras também, enfim. Então, ou seja, vai ter um ambiente propício para você e as suas amigas se desafiarem, se apresentarem e, quem sabe, ganhar uma oportunidade importante aí no Porto. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Vamos para cima. O hackathon já tá aí, as inscrições já tá rolando. Vamos que vamos. A gente quer bater recorde de participação. Se tiver 100 times, 100 time pra gente, não tem problema. A gente coloca mais gente no instituto pra poder. Demorou. A gente faz uma puxadinha, a gente dá um jeito. Né? Hackathon aqui interno pra poder fazer a avaliação de todos esses projetos de forma muito justa e bacana. Fechou. E se você também gostou desse papo, não esquece de deixar o like, deixa aqui nos comentários suas dúvidas, seu incentivo, seu grito de guerra da sua equipe. E vamos que vamos, Porto Hack 2025, certo? Vem. Beijo.